Efésios, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Efésios 3, do 1 ao 13. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela graça, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine para compreender a Tua palavra. Abre os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da Tua lei. Que a Tua palavra, Senhor Deus, fale conosco, trate conosco e poderosamente possa nos moldar segundo a Tua vontade para vivermos os Teus santos propósitos em nossa vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é o tema central das Sagradas Escrituras. Este Evangelho, que é a boa nova de Deus em enviar o seu Filho para salvar o seu povo, e esse povo que é formado pelo sangue de Jesus, esse povo que recebe essa obra de Cristo, esse povo que recebe a boa nova, a boa notícia, esse Evangelho que é apresentado para esse povo, que é aplicado para esse povo, que é descrito pelo apóstolo Paulo aqui no texto como o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, especificamente no versículo 8. Este Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, eles são aqui de fato aplicados poderosamente a esse povo que Deus formou, que Deus uniu. E ele vem falando sobre isso desde o capítulo anterior, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A partir do versículo 11 do capítulo 2, então, o apóstolo Paulo fala quem recebeu vida, quem são essas pessoas. E ele então diz que gentios que estavam longe, que são os gregos e os países, as pessoas que não fazem parte de Israel, eles agora em Cristo são aproximados à igreja, ao povo de Deus. E os judeus que creram no Senhor fazem parte também da igreja, esse é o povo. E diz no versículo 13:
Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue. Versículo 14 do capítulo 2, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, tendo derribado a parede da separação. No versículo 20, ele diz: edificado sobre fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E ele fala que nós estamos fundamentados em Cristo. Nós quem? A igreja, a família de Deus. E ele então vai orar. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós os gentios. E ele utiliza a mesma expressão no versículo 14, do capítulo 13, 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Deus e Pai. E então ora a partir do versículo 15. No versículo 2, ele não faz uma oração, e alguns estudiosos afirmam que o apóstolo Paulo, antes de orar, ele vai aprofundar o conceito da igreja, ele vai aprofundar essa verdade da igreja. Ele vai dizer o seguinte: olhe, é importante vocês relembrarem quem vocês são, quem é a igreja. Ele se aprofunda mais sobre esse povo que foi formado pelo sangue de Cristo, gentios e judeus. Ele fala sobre a igreja. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele apresenta o mistério que era revelado, aliás, o mistério que foi falado na antiga aliança, que foi revelado agora. E ele diz que mistério é esse, versículo 6, atente aí para o texto. Esse versículo 6 é justamente o versículo central desta unidade. Ele diz: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ele está novamente tecendo como Deus formou seu povo. Ele está novamente refrisando como Deus teceu a sua igreja. Ele está novamente falando como essa igreja é formada, como esse povo é formado e como os gentios então fazem parte também desta aliança, dessa igreja. Ele fala sobre isso fundamentado no Evangelho, porque ele diz que esse Evangelho que era misterioso na antiga aliança foi revelado. E quando a gente olha para o texto, nós percebemos isso, do versículo 1 ao versículo 5, ele apresentando esse plano misterioso desse Evangelho que será apresentado não somente para os judeus, mas para todos os povos. Ele explica esse Evangelho aplicado para a igreja, dizendo a saber que são os gentios que fazem parte também da igreja, aqueles que creram em Cristo Jesus. Ele diz então que ele foi comissionado para anunciar essas boas novas aos gentios, dessas insondáveis riquezas de Cristo, conforme diz o versículo 8. Ele termina falando dos objetivos dessa missão e dos seus privilégios, por causa do Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que é aplicado à igreja, esse Evangelho que forma a igreja, esse Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, essas insondáveis riquezas de Cristo que são aqui apresentadas pelo apóstolo Paulo e aplicadas poderosamente na formação de um povo, na formação de uma igreja. Isso é muito importante para nós, irmãos, que estamos aqui na formação de uma igreja também no bairro Universitário. Sobretudo, isso vai para além de uma igreja local, porque essa formação é a formação de todo aquele que crê, seja judeu, seja gentio, mas todo aquele que crê neste Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite, as insondáveis riquezas de Cristo. E a primeira verdade, portanto, é que o apóstolo Paulo, sobre essas insondáveis riquezas de Cristo, ele apresenta o plano inescrutável. Acompanhe o texto comigo, veja o que diz o versículo 1 em diante, capítulo 3, Efésios, a partir do verso 1. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por que causa o apóstolo Paulo aqui está apresentando? A causa que ele vem apresentando desde o versículo 11 do capítulo 2.
De ambos os povos, gentios e os judeus, em Cristo, Deus fez um povo só. E é por essa causa, então, que o apóstolo Paulo está aqui, irmãos, dizendo: eu estou preso por essa causa, porque eu estou pregando o evangelho entre os gentios, para que vocês, gentios, possam conhecer a Cristo e ser aproximado ao povo, ser integrado ao povo. E ele diz, então: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui está descrevendo esse mistério que foi outrora apresentado na antiga aliança pelos profetas, mas que era mistério para o povo. Não que não existisse, mas já existia. John Stott, comentando esse texto, é como se fosse um segredo. Deus tinha contado o segredo para o seu povo. O segredo estava lá, a semente estava lá, a raiz estava lá, mas essa semente ia germinar, essa raiz iria fincar no solo e a árvore ia crescer. Ou seja, o apóstolo Paulo está apresentando um plano inescrutável de Deus desde a antiga aliança. Esse plano que na antiga aliança era algo oculto, estava em segredo, estava lá, estava presente. Os profetas anunciavam, os tipos eram apresentados, estava ali, mas que foi revelado em Cristo para o apóstolo Paulo. E conforme diz o texto no versículo 3, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, para que vocês possam compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual entre as gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está apresentando esse plano que foi apresentado por Deus desde a antiga aliança até agora a nova aliança, de que em Cristo Jesus Deus estava tecendo um povo, Deus estava formando um povo de gregos, judeus, de várias etnias, povos, línguas. Todos aqueles então que creem no Senhor fazem parte desse povo. Esse evangelho, esse plano de que pessoas de outras nações, de outras partes do mundo, de outras realidades, de outras culturas, de outras impossibilidades, gente impossível, difícil, pessoas que eram consideradas como incircuncisas, impuras para Deus. Os judeus diziam: não tem jeito para o grego, não tem jeito para esse povo incircunciso. E aí o apóstolo Paulo apresenta a verdade de que se eles estão em Cristo, se o evangelho alcança esse povo é lavado, é redimido, porque não há impossibilidades para Cristo. Cristo é poderoso, Cristo é perfeito. Aquilo que é impossível para o homem, para Cristo não é. E esse plano de Deus formar um povo, esse plano é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo desde a antiga aliança. Era algo misterioso na antiga aliança, era um mistério para o Antigo Testamento, mas agora Deus revelou, Cristo Jesus é anunciado e o povo crê, tanto o judeu como o grego. Aqueles que creem fazem parte desse plano. É um plano inescrutável, é um plano grandioso, é um plano que as pessoas olhavam e diziam: nós não sabemos, nós não compreendemos, mas o apóstolo Paulo recebe a revelação, revela esse algo que é misterioso e diz: é isso, é o plano de Deus. Os gentios também fazem parte dessa aliança, todos aqueles que creem. Mas o que é isso? Paulo diz no versículo 1: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. O apóstolo Paulo estava passando pelas suas dificuldades, tribulações. O texto vai afirmar, fazendo aqui uma alusão ao versículo 13, que o povo, os efésios, aquela igreja, estavam desfalecidos por causa da prisão do apóstolo, do plantador da igreja em Éfeso. O nosso pastor, o nosso plantador, aquele que veio lançar os fundamentos dessa igreja, pregando o evangelho para nós gentios e para o mundo, ele está preso em Roma, está preso por Nero, está preso
pelo Império Romano. E aí o apóstolo Paulo escreve dizendo: não, eu estou preso em Cristo por amor de vós. Eu não estou preso por causa de Roma, eu estou preso por causa de Cristo. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. O que Paulo está dizendo é: eu estou debaixo desse plano de Deus, esse plano inescrutável, esse plano grandioso, esse plano sublime. Eu faço parte desse plano e eu estou preso por causa de Cristo. E é por causa de Cristo, preso aqui em Roma, que eu estou pregando o Evangelho para os gentios, para que os gentios também possam ouvir o Evangelho e fazer parte desse plano, dessa igreja que o Deus Pai está tecendo através do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Paulo, ele olha na perspectiva da eternidade do Deus soberano, pela ótica daquele que é criador e planejador de todas as coisas, porque ele poderia muito bem dizer: eu estou preso em Roma e por causa do imperador estou aqui nessa tribulação. Mas Paulo diz: não, eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou aqui para pregar o Evangelho entre os gentios. Como é que você tem olhado para as suas tribulações? Como é que você tem olhado para as suas adversidades? Como é que você tem olhado para as suas adversidades, suas aflições, suas dificuldades? Será que você tem olhado pela ótica humana? Eu estou passando por isso, pelas provações, pelas dificuldades. Será que você tem murmurado diante disso? Mas eu faço um convite para você olhar pela ótica divina, pela ótica de Deus. Você é prisioneiro de Cristo. Você está onde Cristo quer que você esteja. E se você está passando por algumas aflições e dificuldades, é porque Deus tem um plano inescrutável, um propósito sublime com a sua vida e através da sua vida. O apóstolo Paulo olha pela ótica da soberania de Deus e diz: eu sou prisioneiro de Cristo. E aqui está um ponto importante: a liberdade, ela não é um estado. A liberdade não é uma circunstância, mas a liberdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Paulo diz: eu estou preso nessa liberdade. Eu estou preso no plano de Cristo, no propósito de Cristo, na vontade de Cristo, no caminho de Cristo. E talvez esse caminho na sua vida, esse plano seja inescrutável, seja incompreensível, seja difícil de entender, de compreender. No entanto, nós podemos compreender sim, na verdade, de que esse plano está debaixo da vontade de Deus. Esse plano tem um propósito de Deus em nós, e esse plano tem um propósito dele através de nós. E onde você estiver, seja passando pelas aflições e tribulações e prisões da vida, perceba, você tem uma liberdade maior em Cristo, e você está passando por isso, porque Cristo está te conduzindo para que através do seu testemunho, através da sua vida e das suas provações, o Evangelho de Cristo seja também testemunhado, Cristo seja apresentado, o amor de Cristo seja revelado na sua vida, e também você possa dizer, afirmar: por amor de vós, eu estou aqui porque Cristo me trouxe, eu estou passando por isso porque Cristo está me guiando, para que o nome dEle, a glória dEle, o plano dEle, sejam testemunhados através da minha vida. O plano inescrutável de Deus. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele disse que realmente, o que realmente pôs Paulo na prisão foi ele pregar por toda parte o Evangelho de Jesus Cristo. Era tanto para os judeus como para os gentios. Foi isso que, mais qualquer outra coisa, enfureceu os judeus. Foi esse estilo de mensagem que culminou em sua prisão em Jerusalém e, subsequentemente, enviado para Roma, a sua primeira prisão em Roma, onde ele ficou ali preso em uma casa, alugada. Paulo não é prisioneiro de Nero, Paulo é prisioneiro de Cristo. Ele olha para a vida a partir dessa ótica soberana
mas ele também olha para o testemunho, porque ele diz: por amor de vós, gentios. Paulo considera-se prisioneiro por amor dos gentios. Ele tem um plano. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo apresenta esse plano. Veja, não é apenas algo teórico que você entende acerca do que Cristo fez na cruz, mas é algo muito prático e experimental. É aquilo que ele fez na cruz, ligado ao plano do Pai com a sua vida, te fazendo então prisioneiro dele, para que através dele você possa caminhar nos caminhos inescrutáveis do Senhor, no trilho que ele quer que você caminhe, para que esse evangelho seja cada vez mais aperfeiçoado no seu coração, para que você cada vez mais seja moldado segundo a imagem de Cristo, e para que através das prisões, das tribulações, das dificuldades, esse evangelho possa ser também apresentado por amor àqueles que cercam você. A segunda verdade é que as insondáveis riquezas de Cristo, além de apresentar esse plano inescrutável, apresenta uma revelação descritível. E essa revelação está justamente no versículo 6. Perceba, ele vai falando sobre o mistério, verso 3, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele vai explicar, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ele vai então desenvolver essa questão do mistério, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Aí ele então vai revelar, vai descrever esse mistério no versículo 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Quem são os gentios aqui que o apóstolo Paulo está descrevendo? São todos aqueles que não fazem parte da nação de Israel, da geografia da Palestina. Veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. E a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, ou seja, um mundo gentílico. É uma referência a nós. Não somente aqueles que fazem parte das outras nações, fora do âmbito de Jerusalém, de Israel, mas ele está descrevendo a nossa vida. Ele está falando de você. Você estava longe. Você estava perdido. Você era considerado como impuro, incircunciso pelo povo judeu. Não tinha solução para você pela ótica humana do judaísmo, do legalismo, das leis judaicas, da revelação primária dos oráculos de Deus do Antigo Testamento. Ele está se referindo a mim, a você. Ele está dizendo para nós, os gentios, ou seja, eu, você, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Ele está aqui revelando um mistério. Primeiramente, ele diz que esse mistério está fundamentado na substância, isto é, na pessoa de Cristo. Veja o que diz no versículo 4, vamos ler juntos. Pelo que, quando ledes, podeis compreender juntos o meu discernimento do mistério de quem? De Cristo. Então, esse mistério está fundamentado na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, no ensinamento de Cristo. E ele vai dizer: que mistério é esse? A saber,
que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo está falando de uma dupla união, primeiramente a união com Cristo. Nós estamos unidos em Cristo. Esse mistério que antigamente era oculto, estava em segredo na antiga aliança, foi agora revelado. O evangelho deve ser pregado para nós, para o povo, para os gentios, para outras pessoas. E aqueles, portanto, que se arrependem dos seus pecados, creem no Senhor Jesus, e Cristo Jesus então chama pecadores a esse arrependimento pelo seu Espírito, poderosamente, conforme a mulher lá na região de Filipos, quando Paulo pregou, uma mulher chamada Lídia, ao ouvir o evangelho, disse que Deus abriu o seu entendimento, abriu o seu coração. Era uma mulher dessa região gentílica. Essa mulher creu porque Deus abriu, e em Cristo, portanto, Deus abriu o nosso entendimento, abriu os nossos olhos, abriu o nosso coração. E Paulo está dizendo, é Cristo esse mistério, abrindo os olhos do povo gentílico, para que os gentios também possam crer em Jesus Cristo e serem participantes da promessa. Ele está falando de você, ele está falando da minha vida. Eu estava longe e Cristo me achou, eu estava perdido e Cristo me encontrou, eu estava cego e Cristo me fez enxergar, eu não escutava e agora escuto a sua voz. Não é o mistério de Moisés, não é o mistério da religião judaica, não é o mistério da igreja, não é o mistério de uma pessoa, não é o mistério de um pastor, mas é o mistério de Cristo que foi agora revelado. É a pessoa de Cristo. Por que Cristo? Porque Cristo é o fundamento. Ele diz isso no versículo do capítulo 2, o versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, o quê? Cristo Jesus, a pedra angular. Ele é esse fundamento, e nós temos então essa união com Cristo. União com Cristo. Fazemos parte agora da família de Deus. Somos filhos de Deus por causa de Cristo. E aqui está um ponto muito importante. Nem todo mundo é filho de Deus. Talvez você acredite nessa mentira, mas continua sendo mentira. Nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo, conforme diz a palavra. Filho de Deus é aquele que está ligado a Cristo. Filho de Deus é aquele que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo como Senhor de sua vida e Salvador da sua alma. Filho de Deus é aquele que recebeu, de fato, o Evangelho e que é chamado pelo Pai como minha ovelha, como meu filho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós temos essa união com Cristo, essa relação com Cristo. E a segunda verdade é essa união com os nossos irmãos, é a dupla união, a união com Cristo e a união com os nossos irmãos, porque olha aí para o texto, veja o que diz aí, o versículo 7, o versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Ele está dizendo, olhe, nós fazemos parte de um mesmo corpo, nós somos aproximados e fazemos parte da família de Deus. Ele fez algo muito belíssimo em Cristo, agora nós fazemos parte de um povo, de uma família, nós temos união, nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Nós estamos ligados a Cristo e nós estamos ligados uns aos outros. Ele descreve aqui 3 termos para apresentar esse mistério que agora está sendo revelado da nossa união com Deus e com os nossos irmãos. Co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa. Co-herdeiros, membros e co-participantes. Ele está falando, olha, as promessas que foram apresentadas na antiga aliança para o meu povo, os gentios que creem, nós que cremos, também fomos inseridos nessa promessa, nós somos co-herdeiros dessa promessa, a promessa que chega para o povo, chega para mim, chega para você, chega para todo aquele que crê, co-herdeiros,
membros do mesmo corpo, ou seja, nós fazemos parte dessa igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo. Eu fui colocado como membro desse corpo. Em Cristo, portanto, nós temos aqui, irmãos, essa relação íntima. Nós temos funções, nós temos uma ligação, nós temos algo que nos une, porque faz parte desse propósito do Evangelho. Nós fazemos parte desse corpo, o corpo de Cristo. E terceiro, ele diz, co-participantes da promessa. Nós participamos também da promessa. Você lembra da promessa feita a Abraão? E aqui a ótica é Paulo olhando para o povo judeu, para o hebreu, dizendo: olha, os gentios também fazem parte da herança, fazem parte do povo, são membros, e eles também são co-participantes da promessa. E a promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 12 diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas por sua descendência. E o judeu então se gloriava dizendo: eu sou descendente de Abraão, eu tenho sangue de Abraão, eu faço parte da aliança de Deus, eu sou participante dessa promessa. E o apóstolo Paulo vai dizer: não, porque o verdadeiro descendente de Abraão é aquele que pela fé creu no perfeito descendente que se chama Jesus Cristo. Que o verdadeiro filho de Abraão, segundo o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, é aquele que pela fé creu no Senhor, se alinhou ao Senhor, recebeu ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês que creem no Senhor Jesus são também co-participantes da promessa. A promessa chegou até nós. Essa promessa de que nós seremos abençoados por causa de Cristo, a promessa de que recebemos o Espírito Santo por causa de Cristo, a promessa que estamos sendo guiados e sustentados, nutridos pelo Espírito de Deus que em nós habita, que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós. Ele nos fortalece nesse sentido, Ele está em nós, Ele está no meio da sua igreja, Ele nutre o seu povo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus está no meio de nós. Somos participantes da promessa agora, já, mas a promessa vindoura que há de se revelar no último dia, o dia da volta de Jesus, onde de fato a igreja vai se unir plenamente com o seu noivo Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está aqui, irmãos, apresentando essa revelação e descrevendo essa revelação. Não é mais mistério, é agora revelação. Eu acho bastante interessante as palavras do Dr. John Stott, comentando o texto. Ele diz que no cristianismo não existem mistérios esotéricos reservados para uma elite espiritual. Não existe. Ao contrário, os mistérios cristãos são verdades que, embora sejam além da compreensão humana, foram revelados por Deus. Portanto, agora pertence abertamente a toda a igreja. Mais abertamente, mistério é uma verdade que estava oculta ao conhecimento ou ao entendimento do homem, mas que agora foi desvendada pela revelação de Deus e é conhecida pela igreja. Então nós conhecemos agora o mistério, porque o apóstolo Paulo revelou para nós esse mistério. E qual é o mistério que o apóstolo Paulo aqui está revelando? Qual é a grandiosidade que o apóstolo Paulo aqui está revelando? Esse grande mistério que o apóstolo Paulo gasta praticamente 2 capítulos para tratar sobre isso, é de que nós estamos unidos a Cristo e que nós estamos unidos uns com os outros. É que Deus formou a sua igreja e que nós fazemos parte de um corpo só. De um corpo só. Antes mesmo do apóstolo Paulo rogar para que os crentes vivam em unidade, no capítulo 4, ele no capítulo 2, agora no capítulo 3, a parte inicial, ele está apresentando fundamentos de unidade que só poderemos viver se compreendermos plenamente pelo Espírito Santo de Deus essas verdades que o apóstolo Paulo aqui está apresentando. Existe um mistério que foi revelado, que em Cristo Jesus nós temos união com Deus e união com o nosso próximo. Nós fazemos parte de um mesmo corpo.
que nós somos da família de Deus. É por esta razão, meus irmãos, que nós não podemos brigar uns com os outros. É por esta razão, meus irmãos, que nós não podemos colocar barreiras uns com os outros. É por esta razão, meus irmãos, que nós podemos e devemos ter um discernimento maior para não cairmos nas armadilhas de Satanás e privarmos os nossos relacionamentos que foi alcançado e formado, tecido pelo Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É por isso que as nossas indiferenças devem ser subjugadas pelo poder do Evangelho, para que eu e você, para que possamos ter uma comunhão verdadeira, unida por Jesus. É por isso que as dificuldades, os nossos erros e pecados, até pecados nos relacionamentos interpessoais, e vamos pecar porque somos pecadores, mas esses pecados não podem ser maiores, esses pecados não podem abalar aquilo que foi comprado e tecido pelo sangue de Jesus Cristo, em fazer de nós um povo e um corpo. O poder de Jesus, o Evangelho de Jesus, as insondáveis riquezas de Cristo, elas devem ser maior que as indiferenças, maior que os erros, maior que os nossos pecados, maior do que qualquer tipo de incompreensão que pode causar algum tipo de confusão ou desunião no meio do povo. A minha oração, irmãos, é que Deus possa formar uma IPBU unida, como tem feito. A minha oração é que nós, como igreja, possamos caminhar unidos também com outras igrejas, na propagação do Evangelho e no avanço do reino de Deus. A minha oração é que todas as investidas de Satanás para causar desunião, divisão, problemas interpessoais, todas as investidas de Satanás sejam repreendidas pelo poder do Evangelho, e esse poder operando através das nossas vidas. Nós queremos plantar uma igreja saudável, uma igreja unida, uma igreja forte nessa revelação, que nós somos participantes, membros do corpo e co-herdeiros. A terceira verdade, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o plano inescrutável, a revelação descritível, ele descreve a revelação. O apóstolo Paulo fala então sobre a pregação. Essa pregação incomparável, porque perceba o que diz o texto, versículo 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Eu estava estudando esse texto, eu estava refletindo comigo mesmo, dizendo: meu Deus, é tanta coisa que eu acho que dá para fazer um sermão em cada versículo, porque é tanta coisa bonita, tanta beleza, tanta verdade. E ele diz no versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ele fala sobre a sua pregação, que é incomparável por causa da graça de Deus, por causa do poder de Deus, por causa da revelação de Deus, por causa da mensagem que Deus lhe confiou e por causa da operação do próprio Deus através da vida dele na pregação dessa mensagem, no anúncio dessa mensagem. Ele diz: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Então ele é chamado ministro para
pregar o evangelho por causa da graça de Deus, não é por causa dos méritos de Paulo, não é por causa da sabedoria de Paulo, não é por causa do entendimento que Paulo tem da antiga aliança, não é por causa de Gamaliel que ele estudou durante a sua infância e juventude, não é simplesmente por causa dessas questões externas. Claro, tudo estava debaixo do santo propósito de Deus, mas o apóstolo Paulo apresenta a fonte, e a fonte é o dom da graça de Deus. Eu fui comissionado por causa da graça, do dom da graça, do favor de Deus, um favor que eu não mereço, que eu não posso comprar, mas que Deus me deu, um favor imerecido. O menor de todos os santos, diz ele no versículo 8, me foi dado esta graça. Veja, ele entende quem ele é, ele não é nada. E nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Talvez do ponto de vista intelectual, até mesmo da oratória, né, da filosofia helênica, do ponto de vista também do estudo do Antigo Testamento, do ponto de vista humano, talvez o apóstolo Paulo poderia dizer: eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. No entanto, o apóstolo Paulo diz: eu não tenho nada, eu sou o menor, eu dependo da graça, porque quando eu olho para Cristo, eu não tenho nada. Quando eu olho para Cristo, eu sou um mendigo. Quando eu olho para Cristo, eu sou apenas um pedinte, levantando a mão, dizendo: Deus, eu não mereço, eu não tenho, eu não possuo, mas tudo que eu tenho, tudo que sou, tudo que faço é por causa do teu poder e da graça do Senhor. A fonte vem do Senhor. Em Filipenses capítulo 3, ele vai falar mais sobre isso. Veja o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 2: cautelai-vos dos cães, daqueles que se acham alguma coisa, dos fariseus, daqueles que estão firmados nos seus próprios méritos. Ele diz: cautelai-vos dos cães, ou seja, desses judeus que estavam dizendo que o gentio não era povo crente, que os gentios que se converteram não poderiam participar da igreja. Desses fariseus, Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos falsos da circuncisão, daqueles que se confiam na obra humana, porque nós, diz Paulo, que somos circuncidados, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo diz: eu sou o menor de todos os santos, eu prego o evangelho porque eu recebi esse evangelho da graça. Eu tenho esse dom porque foi Deus que me concedeu, Cristo Jesus que me concedeu. E Paulo então vai fazer uma recapitulação em Filipenses capítulo 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne, Paulo diz. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, diz Paulo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim, diz Paulo, era lucro, que considerei perda por causa de Cristo. Sim, diz Paulo, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Porque nós pregamos, porque nós anunciamos o Evangelho, porque nós participamos dos ministérios, seja, por exemplo, do som, projeção, das equipes, departamento, acolhimento, ensinando as crianças, pregando a palavra, vendendo uma literatura, participando do louvor das equipes, do apoio. Por que nós fazemos isso? É por causa dos nossos méritos, é por causa da nossa capacidade, é por causa daquilo que nós podemos fazer? Não, é por causa de Cristo, e nós não podemos considerar o mundo melhor do que Cristo. Para Cristo tudo não tem valor, nada tem valor, porque Cristo, irmãos, nele reside as riquezas insondáveis do Evangelho que nos alcançou, e por causa de Cristo então a gente prega, a gente faz, a gente realiza, a gente participa do corpo, a gente faz a missão que Deus nos confiou, nos tornamos membros e participantes da graça, da promessa, da verdade que Deus quer que a gente viva. E não é porque você é bonzinho, não é porque eu sou bonzinho, mas é por causa de Cristo, irmãos. Por causa de Cristo Jesus.
Ele diz no versículo 7, no qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Nós temos um propósito geral aqui apresentado, que é anunciar a palavra, o dom da graça, a proclamação. Você foi chamado para ser participante dessa graça, proclamar essa graça. Você tem feito isso? Faça isso, querido. Você que também é um menor, é pequeno, pequena, mas é pela graça de Deus que nós anunciamos. E Deus te coloca em certos ambientes, em certos lugares que só você está, porque Deus tem um plano para que através de você outras pessoas conheçam a Cristo. Cristo colocou Paulo em uma prisão em Roma, para que os soldados romanos e Roma pudessem compreender a Cristo. O Império Romano cai em declínio por causa de um homem de oração que prega o Evangelho de Cristo no centro do império. Talvez Deus não colocou você preso em uma prisão. Talvez em prisão é. Talvez é um ambiente que só você tem acesso àquelas pessoas para você anunciar Jesus. Talvez é um lugar que só você tem acesso àquelas pessoas para você falar de Jesus. Talvez são pessoas que só você tem acesso para falar de Jesus. Ele está dizendo para você isso. Ele está dizendo para você isso. Você tem que testemunhar. Você foi chamado para anunciar. Você foi chamado para proclamar essas insondáveis riquezas de que você faz participante. Aqueles que creem também vão participar. Deus está tecendo um povo. Deus está formando um povo. E você faz parte dessa missão, proclamando o Evangelho para outras pessoas, para que os eleitos de Deus possam ouvir o Evangelho, crerem no Senhor e entrarem no meio desse povo. E quando esse povo estiver formado, preparado, então Cristo voltará para buscar esse povo. Você faz parte desse processo. É a proclamação. E ele diz no versículo diante, 7 ainda, concedido segundo a força operante do seu poder. Quem concede esse ministério é o poder de Deus. Quem atua nesse ministério é o poder do Espírito Santo. Quem capacita você para pregar é o Espírito Santo. Quem capacita você para testemunhar é o Espírito Santo. Quem levanta você para anunciar as insondáveis riquezas de Cristo é o Espírito Santo. Quem te dá entendimento para você compreender é o Espírito Santo. Quem abre o seu coração é o Espírito Santo. E quem vai abrir o coração daquelas pessoas que você vai anunciar é o Espírito Santo. Portanto, meu querido, confie no Espírito Santo de Deus, no poder de Deus, e pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, seja uma testemunha viva das verdades de Cristo nesse mundo. Foi para isso que Deus te chamou, para pregar o Evangelho. Não confie em si mesmo, não confie nas suas habilidades, mas confie no poder de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Foi em fraqueza, tremor e grande temor que eu estive entre vós, e a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O povo que escuta o Evangelho como demonstração do poder do Espírito Santo não se apoia em sabedoria humana, mas se apoia no poder de Deus. Assim como o apóstolo Paulo está apoiado aqui no poder de Deus, ele diz: conforme o Evangelho que recebi, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar esse propósito de gentios adentrando na igreja, daqueles que você crê, aqueles que você prega e aqueles então que crerão entrando também na igreja. É mais ou menos o seguinte, irmãos: você prega um evangelho para uma pessoa que não conhece a Cristo ainda, e você prega fundamentado no poder de Deus. Aí você diz: pastor, não sei pregar. Eu te ensino, diga que Jesus morreu pelos pecados do seu povo. Simples. Deus nos amou, entregou seu filho por nós.
Ele morreu pelos nossos pecados. É um evangelho simples. A gente deve crer em Cristo. Em Cristo a gente recebe vida eterna. Não é o evangelho da autoajuda, dizendo, você vai se dar bem na vida, você vai ter dias melhores nesse mundo. Não é esse evangelho motivacional, entende? Claro, Deus pode nos dar dias melhores, Deus pode nos dar algumas vitórias nesse mundo, mas o evangelho vai para além disso. O evangelho não tem a ver com essas coisas materiais e mundanas. O evangelho é o evangelho do poder de Deus para a salvação da alma. E aí então, você prega esse evangelho, confiando no poder de Deus, e quem faz a obra é Deus, é o Espírito Santo. Se Ele quiser converter, Ele converte. Se Ele quiser salvar, Ele vai salvar. Se Ele quiser abrir o entendimento daquela pessoa, Ele vai abrir. O nosso trabalho é semear. Se Ele quiser abrir o entendimento, feito abriu a mente de Lídia, Ele vai abrir, né? Lá em Atos capítulo 16. E se Ele abrir então o entendimento daquela pessoa, ficar interessada e orar junto com você e crer no evangelho, aí você estende a mão e diz assim: bem-vindo, bem-vinda, você faz parte agora dessa família, você faz parte desse corpo. Isso é um mistério. Para que, irmãos? Versículo 10. Para que pela igreja, veja aqui, irmãos, Deus estabelecendo a igreja e usando a igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Para que por meio do evangelho Deus forme a sua igreja, chamando os seus eleitos, chamando os pecadores ao arrependimento, e eles crendo então em Jesus, e eles fazendo parte agora dessa união dupla com o Pai, através de Cristo, e com seus irmãos. Para quê? Para que a glória de Deus, a grandeza de Deus, o propósito de Deus, as verdades de Deus, sejam conhecidas entre os anjos e os demônios, para que a multiforme da sabedoria de Deus se torne manifestada através da igreja, para todas as pessoas, principados, potestades e até mesmo regiões celestiais. Você percebe o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, está descrevendo? Ele está falando de um poder tão forte, tão sublime. Ele está dizendo de uma união tão misteriosa, aparentemente mística, mas tão sublime. Olha, vocês estão unidos a Cristo e vocês estão unidos uns com os outros, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida através de vocês, da igreja, entre os anjos e os demônios e nessa terra. Vocês estão ligados ao poder de Deus, vocês avançam de acordo com a vontade de Deus. Cristo manda em vocês e vocês obedecem, Cristo age e vocês realizam, vocês são a imagem de Cristo, aquilo que Cristo faz, vocês refletem. Ninguém pode parar o avanço da igreja, porque a igreja vem avançando por causa da obra de Cristo, da ação de Cristo, da direção de Cristo. Cristo diz: eu vou levantar a minha mão, e a igreja vai. Cristo diz: eu vou dar um passo, e a igreja anda. Cristo diz: eu vou salvar mais pessoas aqui nesse lugar, e então a igreja abre espaço. Cristo diz: eu vou progredir aqui no bairro universitário, e então as trevas batem em retirada. Porque a igreja é um reflexo da vontade de Cristo, porque nós somos o corpo. E quem é o cabeça? Cristo. Você manda na sua mão? Você manda na sua mão. Se você quiser levantar a mão na sua mão, você levanta. Você manda o seu braço? Você levanta o seu braço. Você manda nos seus olhos? Você manda nos seus olhos. Você manda no seu sono? Alguns não estão conseguindo, né? Pelo menos aqui está todo mundo mandando. Feedback, né? Tá bom. Não vendo ninguém, né? Até os mais idosos. Não sei porque eu olhei para Reginaldo. Perdão, Reginaldo. Né? A Bíblia fala, né, sobre essa união. Sobre essa união. Então, se Cristo dá ordem para a sua igreja, nós que somos os seus membros do seu corpo, nós obedecemos. E assim a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida entre os anjos e os demônios. O inferno não pode parar a vontade de Cristo através da sua igreja. O mundo não pode parar através de Cristo.
aliás, o mundo não pode parar a vontade de Cristo através da sua igreja. É por isso, irmãos, que existe uma convicção tão forte dentro de mim em relação a essa igreja, que nada pode parar o que Cristo quer. Não existe impossíveis para a vontade de Deus na nossa vida. Não existe impossíveis para a vontade de Deus. Não é para a nossa vontade não, mas é para a vontade dEle, para o plano dEle. Nós estamos no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Na hora certa, irmãos, nós vamos ter que construir um templo aqui para receber mais pessoas. Mas vamos construir baseados em quê? Em dinheiro? A fonte é o dinheiro, a fonte é a graça e o poder de Deus. Porque Ele é dono de tudo, da prata e do ouro e de todas as outras coisas. A gente avança. Nós temos que pregar a palavra de Deus para as pessoas, em pessoas diferentes da nossa cultura, do nosso entendimento. Nós vamos pregar e os eleitos do Senhor virão o evangelho. Sabe por quê? Porque é o plano de Deus para que os eleitos ouçam o evangelho e creiam no evangelho. E a igreja vai então avançar. Estamos passando por esse ano, que é um ano mais de consolidação, de discipulado, onde nós precisamos avançar na preparação futura de diáconos, de presbíteros, onde a gente tem que, de fato, discipular aqueles que estão chegando. É um ano mais, digamos assim, mais difícil, no sentido do discipulado, de tratar, de ajudar, não é? de fato mexer com as pessoas no sentido de prepará-las para a igreja, na formação dessa igreja. No entanto, quem vai nos sustentar é Deus, quem vai nos conduzir é Deus, quem vai nos levantar nessa caminhada e vai sanar todas as coisas e vai de fato sarar tudo, conduzir tudo e formar essa igreja é Deus, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Meus irmãos, eu tenho que terminar o sermão, porque senão vou passar demais. Eu preciso terminar do versículo 11 ao 13, veja o que diz o texto: segundo o eterno propósito que Cristo estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós nisso está a vossa glória. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Então a gente vai para até 10 horas aqui, não posso, né?